Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã. Firme, Senhor, nesse propósito de devocionais, Deus. Não importam, Senhor, as circunstâncias, não importam os nossos medos, as nossas lutas, Pai, as nossas dificuldades, Deus, as nossas adversidades, Senhor. Eu não sei, Deus, como cada um dos meus irmãos que me ouvem, que vão me assistir, que vão compartilhar dessa palavra, eles têm passado, Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus. Eles não têm desistido, nem vão desistir, Senhor. De todas as manhãs ter um tempo de comunhão contigo, de comunhão com a Tua palavra, Deus. Senhor, toma essa palavra, toma essa ministração dessa palavra, Deus. Fala conosco, Deus. Toca os nossos corações, Deus. Que a semente que vai ser lançada nessa manhã, ela caia numa terra fértil, Pai, e que ela venha dar frutos a 100 por 1, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Nós estamos aqui todas as manhãs, sendo perseverantes, nesse propósito, na fé, de ter um tempo com Deus, de ter um tempo de comunhão com Deus no início dos nossos dias, de tirar esse tempo, de devoção, de devocional ao nosso Deus, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa nos instruir, para que Ele possa trazer para nós, para cada um de nós, a instrução necessária para esse dia. Então eu te convido a pegar um café, eu te convido a pegar a palavra de Deus, eu te convido a buscar um lugar a sós com Ele, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Então, estamos falando sobre o tema, a epístola de Paulo aos Romanos. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Ontem falamos um pouco sobre Romanos 8:28, que diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Todas as coisas cooperaram para o apóstolo Paulo deixar de ser Saulo e se tornar um apóstolo de Jesus. Amém? E tudo que ele passou, tudo que ele viveu, ele diz em Romanos 8:28 que cooperou para o seu bem. Ou seja, todos os caminhos, bons, os ruins, o de riso e de tristeza, de choro e de felicidade, cooperaram para ele chegar aonde ele chegou, porque ele estava vivendo debaixo de um propósito. Amém? Então vamos lá. Abra tua Bíblia hoje no livro de Romanos, na epístola de Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1. Mas enquanto você abre a tua Bíblia, enquanto você busca a tua palavra, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Ei, que delícia, quentinho. Vamos lá, queridos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai endereçar uma carta à igreja de Roma, à igreja romana. E a palavra diz em Romanos 1, versículo 1, prefácio e saudações é o título. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus. Queridos, nós vamos mergulhar nessa carta. A carta escrita aos Romanos, a carta direcionada à igreja de Roma, é uma das cartas mais robustas dentre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Essa carta é uma carta que é escrita a uma igreja para falar de graça, para falar de amor, para falar de favor imerecido. É interessante que as demais cartas que o apóstolo Paulo escreve,
Ele escreve para ensinar a igreja, para repreender, para trazer para a igreja posicionamento. Mas a carta aos Romanos, ele escreve para que a igreja se posicione em graça, para que a igreja viva em graça. Olha o que diz lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele decide enviar uma carta aos romanos, falando para eles sobre favor imerecido, sobre graça, sobre amor, sobre compaixão de Jesus, através do sacrifício de Jesus para com a vida deles. E é interessante que grandes homens que se tornaram ícones na história cristã, se converteram ao Evangelho de Jesus após ler em Romanos. Nossa, que tremendo! E eu te desafio, queridos, a viajar comigo, a estar comigo, a mergulhar no estudo dessa carta, porque eu tenho certeza que a tua vida ela não vai ser mais a mesma quando você for alcançado pela graça de Deus através das escrituras do livro de Romanos, das escrituras da epístola de Romanos. Convide alguém, repasse esse vídeo. Hoje nós vamos começar a mergulhar dentro dessa carta, aprofundar mais o nosso conhecimento sobre ela. Essa carta é uma das cartas mais importantes das que o apóstolo Paulo escreveu. Então, Karl Marx, Padre Agostinho, que é um ícone também na história cristã, Lutero, o reformista, esses caras têm uma história com o livro de Romanos. Esses caras tiveram a sua vida transformada, queridos, após lerem Romanos, após a palavra escrita no livro de Romanos alcançar a vida deles. Mas nós vamos mergulhar mais nisso, nós vamos avançar nisso, nós vamos crescer em conhecimento, nós vamos ser alcançados pelo amor que foi dedicado do apóstolo Paulo a essa carta de Romanos que vai alcançar você. Mas o interessante é que em Romanos 1, quando o apóstolo Paulo começa essa carta, e diga-se de passagem, essa carta é entendida por muitas pessoas, teólogos inclusive, falam que a carta aos Romanos é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. É uma carta tão importante que teólogos, pessoas que mergulham no estudo dessa carta, dizem que essa carta pode ser considerada o Evangelho, um dos Evangelhos, segundo o apóstolo Paulo. E é interessante que quando nós vamos para esse comparativo de evangelhos, os outros 4 evangelhos, eles são escritos sem endereçamento específico e sem o reconhecimento do autor. E aqui Paulo ele começa a sua carta dizendo que ele é o autor dela. Tanto é que os estudos, os teólogos da teologia não contestam o escritor da carta de Romanos. Fica claro de que o que está nessa carta tinha a ver com a essência do apóstolo Paulo após a conversão dele em Jesus, após a conversão dele no caminho de Damasco. Então, queridos, fica comigo, porque eu tenho certeza que você vai ser alcançado pela graça de Deus com o estudo da carta aos Romanos. E a palavra diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui, esse homem começa escrevendo essa carta, reconhecendo a sua servidão. Com humildade, Paulus, pequeno, humilde. E aqui ele começa se identificando como o autor humano dessa carta, porque Paulo, ele é o autor humano dessa carta, mas o autor divino é o Espírito Santo. O autor espiritual é o Espírito Santo. Ele é inspirado a escrever essa carta pelo Espírito Santo. Agora, o autor humano é o apóstolo Paulo, algo incontestável entre os cristãos
acerca do autor e o escritor dessa carta. E no segundo momento ele diz assim: chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Jesus, ou seja, alcançado pela graça. Porque nós conhecemos o passado de Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, nós conhecemos que esse homem teve que pagar um preço caro para ser reconhecido como um apóstolo de Jesus. Esse homem, em sua história cristã, os seus nãos, a partir do momento que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, passou a ser em quantidade maior do que os teus sims para tudo aquilo que o seu pai sonhou para ele, para tudo aquilo que Gamaliel sonhou para ele, para tudo aquilo que ele foi preparado para fazer e para ser. Um homem para viver no sinédrio, um homem para ser, que foi criado e instruído para ser um doutor da lei, um escriba, um fariseu que se transforma a partir do encontro com Jesus. Fica comigo, você vai ser alcançado pela graça com o estudo do livro de Romanos, a carta aos Romanos, a epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Roma. Beijo no teu coração, amanhã nós estamos juntos novamente. Fica comigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.